Hoje vamos falar sobre a banda White Slayer e esse lançamento de 2022. Como é uma banda de Chicago, vamos comentar sobre o cenário musical da cidade e como ela entrou no mapa do metal. Cameron Dutt, guitarrista da Damien Thorn e também atual guitarrista da White Slayer, fez o envio deste lançamento de 2022, assim como também enviou essa camiseta que eu estou usando. Thank you very much for sending. Com isso, eu tive a ideia de falar um pouco sobre a cena metálica da cidade de Chicago, Illinois, pois é a cidade da banda homenageada. E lá em Chicago há uma grande comunidade de rock, principalmente de blues e jazz, ideal para uma pessoa que gosta de música em geral. Essa característica ela teve início após a grande imigração que ocorreu quando milhões de afro-americanos saíram do sul rural e se mudaram para Chicago e outras cidades do norte. Músicos de blues do delta do Mississippi tornaram Chicago um importante centro musical. Vários locais americanos vêm em mente como viveiros para os inúmeros subgêneros do metal. São Francisco, a tão falada Bay Area, gerou um thrash metal influenciado pelo punk. A cidade de Nova York e Flórida deram à luz as suas próprias formas pútridas de death metal. E Nova Orleans deu origem a um som único de metal, de lodo tão espesso quanto seus pântanos. E Chicago, apesar de estar entre as 3 maiores cidades dos Estados Unidos, a cena metálica, em comparação, não ganhou tanta reputação, pelo menos até poucos anos. Os jovens músicos não tiveram as mais fáceis vivências em suas infâncias. As agressões os levaram a ouvir as mais pesadas bandas de suas épocas. Havia o Alice Cooper encenando os maiores horrores visuais, Hendrix incendiando suas guitarras, The Who quebrando seus equipamentos e Black Sabbath sendo o mestre da realidade, se é que você me entende. A música acolhia nas horas de frustrações e proporcionava aquela liberdade momentânea. Eu acho que qualquer um de nós, fãs da música pesada, sentimos isso. Por quantas vezes o heavy metal foi porto seguro das nossas emoções? E os membros eles foram além de tudo isso. Por conta própria aprenderam a tocar seus instrumentos, devorando todas as bandas da New Wave of British Heavy Metal. Como Chicago era a cidade do blues e do jazz, apenas alguns lugares do subúrbio ou favelão, como diz nossa querida Dani do canal Shoes Collector, abriram espaço para as apresentações das bandas de metal. O principal era o Haymakers, onde na época já se apresentaram o Michael Schenker Group, o Twisted Sister, Queensryche. Haviam muitos fanzines que divulgavam as bandas. Dessa forma, uma quantidade decente do público surgiu. Já naquele tempo, a grande mídia ignorava o heavy metal. Hoje, nada mudou, mas independente de tudo, amamos isso. Quando mentalizamos as bandas naquele ambiente com longos, sombrios e escuros invernos da grande cidade do colarinho azul e classe trabalhadora, naturalmente se desenvolve uma sonoridade do metal, um estilo que, de certa forma, se emancipou de muitos movimentos e que se desenvolveu de diversas formas dentro do metal. Entre 1980 e 1984, a cena metálica de Chicago conhecia sua primeira geração de bandas do estilo. Elas eram repletas do som arrastado, mas que soavam de formas diferentes, como em qualquer movimento. Havia o Trouble,
que tinha muitas referências das bandas dos anos 60. Zoetrope bebeu muito da água do thrash punk. Eles se definiam como street metal porque, como eles eram dos subúrbios da grande cidade, a temática das músicas focavam na sujidade urbana, retratando a vida da grande população. É interessante falar sobre isso porque, de certa forma, mostra o contexto da época em que essas bandas surgiram. Tinha boas influências de Judas Priest e Iron Maiden. Exatamente em 1980 surgiu o Witslayer, e depois de algumas adaptações, a formação ficou definida com Jeff Allen nos vocais, na guitarra era Craig McHale, na bateria Dale Clark, no baixo Sean McAllister. As maiores influências sonoras de Witslayer eram as bandas do movimento inglês somado ao Black Sabbath. Inclusive, esse nome, Witslayer, foi em homenagem à lendária banda Anthrax. Em 1982, Sean McAllister anunciou a sua saída da banda para entrar na Trouble, onde teria uma boa oportunidade, e lá permaneceu como baixista por uns anos. Mas antes disso, ele se despediu da banda, participando das gravações da primeira demo tape, que foi lançada em 1983. O desejo dos músicos era que a gravação tivesse um som ao vivo. Os planetas estavam alinhados e essa gravação analógica estava de tirar o chapéu. Tudo correu bem. Ainda hoje é um material saboroso de ouvir. Tem todo aquele power doom metal da velha escola, com todos aqueles ritmos abrandados entrelaçados com grande velocidade, somada com muita emoção. Fato muito importante para a cena metal de Chicago. Sabe o Steve Wozniak, co-fundador da Apple? Pois é, quando a empresa se tornou pública e ele ficou bilionário do dia para a noite, ele comemorou investindo no US Festival, com o objetivo de combinar rock e tecnologia na comunidade. Aconteceu por 3 dias em um deserto da Califórnia, onde 500 mil pessoas estiveram presentes. E em um dos dias tocou Quiet Riot, Motley Crue, Ozzy, Judas Priest, Scorpions, Triumph, Van Halen. E nessa, os rapazes da Witslayer e mais os membros da Warcry decidiram fazer uma viagem juntos para assistir esse festival e ver a cena musical de Los Angeles. E principalmente para procurar o Bryce Legal, o grande organizador da famosa Metal Massacre, responsável por colocar muitas bandas no mapa. E assim fizeram. Sem pensar 2 vezes, eles entregaram a sua demo, falaram com ele sobre a cena metal de Chicago, e Brian aceitou a demo e falou que estava pensando sim em fazer uma edição especial com bandas de Chicago. E assim saiu a Metal Massacre 4, e nelas estavam presentes o Trouble, Zoetrope, Warcry, Trust, Witslayer. E assim Chicago foi para o mapa do metal. Depois da compilação ser lançada internacionalmente através da Metal Blade, essas bandas aí, elas são conhecidas como, sim, as primeiras bandas de metal de Chicago. Após isso, as portas se abriram, mas a banda não tinha uma gestão e, portanto, houve mais escolhas. Até mesmo no show business eles passaram por algumas pedras aí.
Uma delas foi quando eles seriam a banda de abertura do Accept. E, mano, os Rudes dos alemães praticamente os enxotaram de lá no momento que eles chegaram com seus equipamentos. Eles disseram pro Whitsley que, de forma bem rude, assim, que eles não tinham como lidar com uma abertura e ainda queriam cobrar para eles fazerem a abertura, sabe? Os rapazes ficaram arrasados e no momento eles ficaram sem chão, assim, nem tiveram aquela atitude, nossa, não vamos fazer o show mesmo assim, não. Realmente eles ficaram sem chão. O público que eles já haviam cultivado lá na cidade estava assim se perguntando o que havia acontecido, chamando o nome do Whitsley, né? E o vocalista disse que até hoje, desde lá, eles nunca mais ouviram o Accept. Notou que até aqui eles ainda não haviam lançado seu álbum? Pois é, houveram aquelas que, apesar da sua boa capacidade de composições e boas músicas, não lançaram nenhum álbum na época. É o caso do Whitsley. Muitas dessas composições ficaram guardadas, pois em 1984 a banda deu início a um longo hiato, onde cada um seguiu o seu caminho. Depois de algum tempo, Jeff Allen tentou reunir a formação original, mas sem sucesso. Finalmente, em 2019, a banda retorna com seu antigo projeto de lançar um álbum. O guitarrista Ken Mendat, da Damien Thorn, que, diga-se de passagem, uma excelente banda, comprou a briga ao lado dele para finalmente lançar esse álbum. Então veio Gabriel Anthony na bateria. O baixista original Sean McAllister gravou a primeira e a quinta faixa e participou da produção. O baixista Mick Lucid gravou todas as outras 9 faixas. As gravações ocorreram entre 2021 e 2022. Se eu não falasse esses anos, qualquer pessoa que ouvisse acharia que vinha lá dos anos 80. O motivo da sonoridade que parece dos anos 80 é que a banda fez questão de manter as mesmas características, pois era um álbum que deveria ter sido lançado em 1984 ou 85. Então, esse álbum é uma continuidade do caminho. O álbum é composto pelas 5 faixas da demo tape e mais 6 que nunca haviam sido gravadas antes. E como sempre faço, eu mostrarei um pouco das faixas, mas a vontade é de mostrar todas, pois o álbum tem uma boa combinação entre as faixas, flui perfeitamente. A primeira faixa se chama Whitsley e ela já começa com todo o peso da cozinha e as guitarras com sede de espalhar a fúria. A música é o grito de guerra da banda e de quem ouvir, pois o refrão Whitsley morará na sua cabeça de agora em diante. Crypt vem em seguida com seus riffs arrastados e os vocais de Jeff Allen dando voz à maldade. Não posso deixar de apresentar essa bela passagem da Salem Trials. Faixa deixa qualquer fã em êxtase. Essa é uma das músicas gravadas pela primeira vez e você sente que ela veio lá dos anos 80 em todos os sentidos, mesmo assim. Soa bem pra caramba nos ouvidos. Ela tem uma cozinha com um som robusto, somada àquela linda combinação de heavy tradicional com speed metal. E as guitarras acompanham de forma arrastada a quase todo momento. E aqui e acolá com riffs mais velozes e agudos. Finalizando as amostras, Losent é a música com oscilações entre a lentidão e a velocidade robusta da cozinha, guitarras sombrias e também estridentes em certos momentos. Essa está na demo tape com aquela pegada de mais ao vivo, com a voz de Jeff Allen mais jovem, mas tão boa quanto hoje.
verso do álbum, há dedicatórias a figuras bem importantes na cena metálica de Chicago. Um deles é o Barry Stern, que faleceu em 2005. Foi o grande baterista do Zoetrope e também passou pelo Trouble, onde ele gravou o álbum de 1990 e o Maniac Frustration de 1992. A banda dedicou a ele o Simple Mind Condition de 2007. Era um baita baterista. A outra dedicatória é ao grande e lendário vocalista do Trouble e The School, Eric Wagner, que infelizmente faleceu em 2021 em decorrência do Covid-19. E finaliza com dedicatórias aos antigos membros falecidos do Damien Thorn, o baixista Sander Spitt, os guitarristas Mike Morrow e Matt Rosen e o tecladista Brian Baxbaum. Se você é fã de metal da velha guarda, então deve gostar desse álbum. E digo mais, experimente ouvir no escuro da madrugada, se deixando levar. Você descobrirá o quanto pode ser forte para enfrentar os seus demônios interiores. Valeu e até a próxima!